galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos falar de testes de hipóteses. Pessoal, essa aula é continuação do vídeo anterior de teste de hipóteses, primeiros conceitos. O vídeo anterior nós falamos muito sobre a questão de como se formula uma hipótese, né? O que a gente tem que prestar atenção nessa parte da matéria e tudo. E agora esse vídeo é mais a parte prática de como é que a gente vai pôr a mão na massa para fazer esses testes, tá bom? Então, vamos começar a matéria. Nós vamos fazer um teste Z para uma média populacional, sendo que o desvio padrão populacional é conhecido. A gente precisa lembrar que toda vez que a gente tem a forma de letra grega, né? Letra grega, a gente está falando de grandezas populacionais. Então, eu quero fazer teste para uma média populacional, tendo conhecido o desvio padrão populacional, tá bom? Então, vamos continuar. Vamos ler, então, o que a gente está falando sobre teste Z para uma média. O teste Z para uma média é um teste estatístico para uma média populacional. A estatística de teste é a média amostral x-barra. A estatística de teste padronizada é Z igual média amostral menos média populacional dividido pelo desvio padrão populacional. E esse desvio padrão está dividido pela raiz de N, que é o tamanho da sua amostra. Então, essa fórmula aqui, gente, para quem perdeu ela, a gente viu essa fórmula lá em distribuição. A gente já começou a falar dessas fórmulas lá em distribuição. Então, distribuição normal. Então, não precisa ficar muito preocupado, não é uma fórmula nova, né? Se você está assistindo as aulas todas em sequência, você sabe que essa fórmula já apareceu aqui pra gente. Agora, a gente tem que lembrar também das condições. Olha, a amostra é aleatória, também já é uma condição que foi falada, né? E pelo menos um dos seguintes requisitos é verdade. A população é normalmente distribuída, ou seja, você tem uma distribuição que faz a curva normal, né? Ou N é maior ou igual a 30. Aqui, ó. Lembre-se de que o desvio padrão dividido por raiz de N é o erro padrão da média. A gente já falou sobre isso naquela parte de falar de margem de erro, né? Isso aí já foi conversado. Já foi falado. Esse teste, ele vai nos ajudar a ter noção de que nós temos que fazer para poder verificar se o valor que a gente tem para a nossa amostra representa a nossa população e se isso está dentro daquela margem, né, que a gente aceita. Essa margem, nosso critério de aceitação foi falado na aula do vídeo anterior. Então, dito isso aqui, gente, vamos entender um passo a passo do que a gente precisa fazer para poder conseguir resolver essa questão do teste. É assim, lidando com valores P em um teste Z para a média populacional com desvio padrão populacional conhecido. Em palavras, verifique se o desvio padrão é conhecido, se a amostra é aleatória, se a população é normalmente distribuída ou N maior ou igual a 30. Ou seja, o que está falando aqui? Verifique se o problema se encaixa dentro dos parâmetros do conteúdo. Por quê? Olha só, tudo isso aqui precisa ser satisfeito. Olha só, tem que conhecer o desvio padrão. A amostra tem que ser aleatória. A população tem que ser normalmente distribuída ou maior ou igual a 30. Senão, não vai funcionar, né? Expresse a afirmação verbal e matematicamente. Identifique as hipóteses alternativa e nula. Isso aqui foi o que a gente dedicou na aula passada, né? Aqui, ó, é o vídeo anterior. Então, volte lá no vídeo anterior, né? Especifique o nível de significância, identifique alfa, é dado no exercício. Calcule a estatística de teste padronizada, então é só seguir essa fórmula linda que está aqui, ó. Encontre a área que corresponde a Z. Use a tabela B4 do apêndice B. Aqui eu aconselho a esboçar o gráfico. O que acontece? Nada muito chique, não. Só esboça aqui, né? Pensa lá qual que é o Z que você tem, lembra aqui, né? Esse aqui é o valor P, né? E você tem que pensar, tá vendo? Encontra o valor P. Aí, para um teste unilateral esquerdo, o valor P está na cauda esquerda. Para um teste unilateral à direita, o P está na cauda direita. Aí seria o contrário, né? Para um valor bilateral,
o P é 2 vezes a área na cauda de teste, então pode estar dos dois lados, assim, ó. Mas tem o Z negativo e o Z positivo. E aí, aqui é meio P e aqui é outro meio P, porque os dois juntos dão o P, né? Tome uma decisão para rejeitar ou não a hipótese nula. Se o P é menor ou igual a alfa, então rejeita. Caso contrário, não rejeita. Você faz aí o que for o necessário, né? Interprete a decisão no contexto da afirmação original. E isso aqui é o que eu falei no vídeo passado também, que a gente tem obrigação de saber, de terminar isso aqui, né? Isso aqui é obrigatório, tá? Então, não fazer essa parte da interpretação, a gente considera que você deixou a questão em branco. Então, olha só, como é que dentro de uma listinha de instruções, a gente tem toda a matéria bem explicada do que deve ser feito. Então, não vamos fazer um exercício de voltar nas instruções quantas vezes forem necessárias para poder conseguir fazer a atividade, né, com a maior assertividade possível, né? Então, assim, às vezes a gente quer fazer as coisas sem olhar, né? E aqui tá dado, é só seguir o que tá aqui e não tem erro. Vamos lá, então. Em uma corrida de carros, o pit stop é onde um veículo vai para trocar pneus, abastecer, efetuar reparos e outros ajustes mecânicos. A eficiência de uma equipe que realiza esses ajustes pode afetar o resultado de uma corrida. Uma equipe afirma que seu tempo médio no pit stop para 4 trocas de pneus e abastecimento é menor que 13 segundos. Uma amostra aleatória de 32 tempos de pit stop tem uma média amostral de 12,9 segundos. Suponha que o desvio padrão populacional é de 0,19 segundos. Há evidência suficiente para concordar com a afirmação alfa para alfa igual a 0,01, use um valor P. Então, olha só, vamos pegar isso aqui e comparar com os passos anteriores. Primeira coisa que a gente tem que observar, verificar se o desvio padrão populacional é conhecido, se a amostra é aleatória, se a população é normalmente distribuída é ou maior ou igual a 30. Então, a gente tem aqui que a gente sabe o desvio padrão populacional, sabemos. Está dado aqui na questão. Desvio padrão populacional de 0,19 segundos. Então, o desvio padrão populacional é conhecido. A outra coisa que pergunta se a amostra é aleatória, falando aqui, ó, uma amostra aleatória de 32 tempos no pit stop. Então, ao mesmo tempo que já fala que a amostra é aleatória, já me falou que um N maior que 30, porque não falou que é normalmente distribuído, né? Então, aqui já resolvi dois problemas. Eu tenho a amostra aleatória e um N maior ou igual a 30. Então, gente, vamos para o segundo passo aqui, que é formular H0 e HA, tá certo? Esse segundo passo tá aqui, olha. A gente sabe que a gente quer que seja menor que 13 segundos. A gente quer provar que isso é verdadeiro. Lembrem que no vídeo anterior a gente combinou o seguinte, o que a gente quer que seja verdadeiro tem que ser o nosso HA, não é isso? O nosso HA é isso aqui. Então, vamos escrever o nosso H0 e o nosso HA. Então, ó, o nosso H0 vai ser a média menor ou igual a 13 e o HA a média maior ou igual a 13. Por quê? Ao contrário. O HA é a média menor que 13 e o H0 é maior ou igual a 13. Por que a gente faz isso? O que eu quero provar que é verdadeiro, eu vou largar no meu HA. Sem contar que o H0 é sempre quem tem a hipótese de igualdade, né? Então, a gente fica desse jeito. A outra coisa que pede aqui no passo a passo é que a gente identifique alfa. Foi dado no exercício alfa igual a 0,01, tá ali para a gente ler, né? A próxima coisa aqui é fazer o quê? Jogar na fórmula do Z padronizado. Então, vamos jogar na fórmula do Z padrão. A fórmula do Z padrão é essa, né? É a média populacional, a média da amostra, é a média da amostra menos a média populacional dividido pelo erro aí, né? Que a gente já aprendeu na aula passada, na aula de erro. Seguindo aqui, nós vamos substituir os valores, que são esses aqui. Quando joga na calculadora, dá esse valor aqui, olha. Observa que aqui eu joguei na calculadora científica, tá? Porque na padrão não vai dar certo. Usei parênteses, tá? Para poder dar as preferências das operações aqui. E aí dá menos 2,9777777, sei que lá. Tá. Só que a tabela Z trabalha só com duas casas depois da vírgula. Então, não posso pôr menos 297, eu tenho que pôr menos 298 por causa da regra de arredondamento, que o próximo dígito seria um 7. E aqui, gente, erros de arredondamento podem levar a erros de interpretação, porque como eles mudam de décimo em décimo, né? Você pode jogar aí num valor que seria maior que o alfa, e aí você erraria a questão por completo. Então, tomem cuidado com a questão de arredondamento, tá bom? Então, dá menos 2,98. E aí, vamos fazer aquele desenho do teste, né? E interpretar.
que isso aqui significa? Meu Z menos 2,98, ó, tá aqui, né? E olha só, a minha rejeição era se ele fosse maior, a minha área de aceitação é se fosse maior que esse valor aqui. Porque aqui tá falando maior ou igual, tá vendo? Então, minha área de rejeição é essa aqui, ó. Por isso, eu falo que é um teste à esquerda, tá certo? Então, o meu P tá aqui. Vamos procurar o nosso P lá na tabela, então. Na nossa tabela, menos 2,98, tá vendo? Ó, é 0,014. É isso aqui, 0,0014. Esse é o nosso P que a gente tem que trabalhar com ele. E é ele que nós vamos comparar com o nosso alfa, não é isso? Então, nós temos que pensar aqui. O nosso P, ele é menor que o nosso alfa. O nosso P, ele é menor que o nosso alfa. O que isso significa? O que significa falar que ele é menor que o nosso alfa? Vamos voltar aqui, olha. Se valor P menor ou igual a alfa, então rejeite H0. Se eu vou rejeitar H0, qual que é a minha interpretação? Que é isso que a gente tem que entender. Tá, rejeitei H0. O que significa? Então, interpretação. Como os valores P nos permitem rejeitar H0, podemos afirmar que a hipótese alternativa HA é verdadeira, ou seja, o tempo médio no pit stop é menor que 13. Então, isso aqui que a gente escreve no finalzinho, que é a interpretação de todas as contas que a gente fez, é a conclusão do nosso exercício. Se eu paro em rejeito H0, eu não sei o que significa, gente. Rejeitar e aceitar é uma coisa assim, sem contexto nenhum, né? E a gente tem que prestar atenção nos contextos que a gente está inserido, tá bom? Então, esse aqui é o exemplo de como a gente faz essa questão usando o valor P. Então, vamos entender de novo. Daqui a pouco nós vamos aprender uma outra técnica que nos permite fazer os mesmos exercícios. Então, a gente tem que ficar muito atento para não errar bobeira. O valor P, ele vai nos permitir, então, chegar num valor de referência para essa área da curva, que a gente tem que comparar com o valor de referência alfa, e se esse valor for maior ou menor que o alfa, a gente decide se a gente aceita ou rejeita o H0, tá bom? Neste caso foi menor, poderia ser até igual para rejeitar H0, mas nesse caso foi menor, tá bom? Se fosse maior, a gente não rejeitaria H0 e não poderia afirmar que o tempo é aquilo que a gente quer, tá? Bom, vamos fazer então mais um exemplo para poder reforçar essa parte da matéria. Eu queria dar uma informação que minha bebê acordou. Ela tá cômoda ao lado aqui e se vocês escutarem um gritinho no fundo assim, é ela, tá? Então, é só isso que eu queria dizer. Vamos para o próximo exemplo. Então, vamos lá. Exemplo. De acordo com um estudo, olha lá, o custo médio de uma cirurgia bariátrica é de $21.500. Você acha que essa informação está incorreta? Você seleciona aleatoriamente 25 pacientes que realizaram a cirurgia e descobre que o custo médio de suas cirurgias é de $20.695. De estudos anteriores, o desvio padrão populacional é conhecido de $2.250 e a população é normalmente distribuída. Há evidência suficiente para concordar com sua afirmação para um alfa igual a 0,05? Use um valor P. Então, o que acontece? Vamos relembrar então os passos. Primeiro passo, verifique se o desvio padrão é conhecido, se a amostra é aleatória, se a população é normalmente distribuída ou N maior ou igual a 30. Observa que aqui o nosso N é 25. Para um N 25, é necessário que a população seja normalmente distribuída, tá vendo? Porque se aqui não tivesse essa informação, a gente não poderia trabalhar com um teste, tá bom? A gente conhece o desvio padrão populacional, tá aqui, ó, de estudos anteriores, né, de outras informações, que esse valor foi retirado. Tem o custo médio aqui, aqui é o custo médio que a gente quer provar, né? Agora, você acha que essa informação está incorreta. Então, quer dizer que eu quero rejeitar essa informação, certo? Eu quero rejeitar isso. Se eu quero rejeitar essa hipótese, eu não quero que essa afirmação seja verdadeira, ela vai ser meu H0, né? Meu desejo é rejeitar. Por isso, desejo é rejeitar. Então, esse é o meu H0, não pode ser o meu HA. Aqui, olha,
Você queria provar que era verdadeira. Por isso você queria que fosse o HA, entendeu? Então vamos voltar para cá. Se você deseja rejeitar, é o seu H0. Vamos seguir. O que a gente faz? Assim que a gente sabe que a gente quer fazer isso, a gente precisa de determinar o nosso H0, que nesse caso é falar que a nossa média é igual... Espera lá que aqui é 2 pontos. Falar que a nossa média é igual a 21.500. Então, o nosso HA, ele vai falar o quê? Que a minha média não é 21.500, ou seja, é diferente que 21.500, tá certo? Então, beleza. É importante dizer que quando a gente fala disso, se eu chegar a essa conclusão, se eu conseguir rejeitar essa hipótese, eu não vou conseguir falar quanto é, tá? Eu só vou falar que não é isso, entenderam? Bom, próximo passo é achar o nosso alfa. Olha só, identifique alfa. Nosso alfa é igual a 0,05, tá? E depois a gente já vai direto para a estatística de teste padronizada. Então, vamos lá. Então, a nossa fórmula do Z é essa aqui e vamos substituir os valores, né, gente? Substituindo aqui, o que a gente vai ter? Qual é a nossa média que a gente averiguou aqui do exercício? 20.695, menos a média que foi informada como média populacional, 21.500. O desvio padrão populacional foi dado, dividido pela raiz de N, nesse caso é raiz de 25. Então, vamos calcular isso daqui. 20.695 menos 21.500 dá 805 negativo. Então, vamos lá. Raiz de 25 é 5, né? Então, eu posso dividir 2.250 por 5, dá 450. Então, vamos dividir isso aqui, né? Dá 1,78888889, tá vendo? Então, na verdade, a gente vai pegar 1,79 por causa daquela regra de arredondamento. E negativo, né, gente? Então, vai ficar menos 1,79. Então, gente, agora nós vamos fazer aquele desenho para entender. Vocês lembram que no vídeo passado a gente falou de testes unilaterais e bilaterais? Nesse caso, como a gente fala que quer que seja diferente, o diferente pode ser por valores maiores ou menores. Então, se a média ela tá aqui no alto, né? Eu chego aqui, olha, em menos 1,79 e eu tenho a área à esquerda. Só que eu vou ter também a área à direita aqui para poder contar, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos na tabela agora, nós vamos achar esse pedacinho aqui. Pela simetria da curva, eu vou achar o outro pedacinho de cá. Entendeu? E aí eu vou juntar os dois para ter o meu P. Vamos lá. Aqui, ó. Menos 1,79. Não é menos 1,78. E faz diferença. Então, 0,0367. Então, vou até anotar aqui. Aqui, né, é o P sobre 2, né? 0,0367. Então, do lado de cá também é 0,0367. Então, nosso P é 2 vezes esse valor. Tá certo? Espero que tenha entendido. Toda vez que você vai fazer a medida com igual e diferente, você sabe que é um teste bilateral. Então, você tem que trabalhar com as duas beiradas da sua curva, tá? E aí, você pode achar só pelo negativo. Por quê? Porque a gente conta aqui como se aqui fosse um 0. E se tudo passasse aqui, seria 1. Então, esse pedacinho que está antes, por simetria, é igual a esse pedacinho que está depois. Então, a gente olhou pelo negativo e espelhou o valor. Então, nosso P vai ser 2 vezes isso daqui. Então, 2 vezes 0,0367 vai dar 0,0734, né? E agora a gente tem que completar, comparar esse valor com o nosso valor alfa. E a gente já percebe aqui que o P é maior que alfa, né? Qual é a nossa conclusão, então? Não rejeita H0. E aí, o que a gente pode falar, então? Se a gente estava achando que essa informação está incorreta, a gente queria rejeitar essa informação. Só que a gente não consegue rejeitar essa informação, tá vendo? Então, o que a gente pode falar? De acordo com os dados fornecidos, né, pelo nosso problema, não é possível afirmar que o custo médio de uma cirurgia bariátrica é diferente de 21.500. A gente ainda não consegue falar exatamente quanto vai ser, porque a gente está falando de diferente e igual, né? Então, fica-se então com aquela informação inicial, que supõe-se que a média é 21.500. Você não consegue falar que é diferente disso, tá certo? Então, esse foi um exemplo bilateral usando o valor P. Ok? Então, agora nós vamos falar de uma outra técnica que, na verdade, o pessoal acaba usando mais porque ela vai ser um pouco mais direta do que a ideia do valor P. Ela resolve a nossa situação de um jeito muito mais tranquilo,
por opinião mesmo, tá? Porque se você quiser continuar usando o valor P, vai continuar funcionando. Mas é uma questão de opinião. Para poder resolver esses problemas. Então, a técnica agora chama região de rejeição. Vamos seguir. Olha como é que ela funciona. Definição. Uma região de rejeição ou região crítica da distribuição amostral é o intervalo de valores para o qual a hipótese nula não é provável. Se uma estatística de teste padronizada cai nessa região, então a hipótese nula é rejeitada. Um valor crítico Z0 separa a região de rejeição da região de não rejeição. Como assim? A gente vai partir do nosso desenho, né, bonitinho aqui, da curva normal, né? Vocês viram que nos exercícios anteriores, a gente vinha e achava um Z e achava esse valor P, que era essa área, e comparava com o alfa que foi dado, né? Agora nós vamos trabalhar diferente. Nós vamos trabalhar pensando num Z0. Vai ter a fórmula, fiquem tranquilos, tá? Mas a ideia é a seguinte, esse Z0 vai estar aqui, suponha aqui, né? E supondo num teste à esquerda, que a direita seria o contrário, num teste à esquerda, essa aqui, ó, seria a área de rejeição. E aí o que acontece? Quando você chegasse a ter o seu Z, né, que você vai testar, se ele cai aqui, você não rejeita. Agora, se ele cai aqui, aqui você rejeita, né? E aí, decidir se o teste é esquerda ou à direita ou bilateral, vocês já sabem como fazer. E aí, o que vai acontecer? O valor crítico é esse Z que a gente está jogando aqui dentro para poder ver se ele... Aliás, o valor crítico é esse Z0 que divide aqui a área abaixo da curva entre a área de rejeição e não rejeição, né? E na hora que você chegar com o seu Z, né, que você vai normalizar, padronizar a sua variável de teste, se ela cai na área de rejeição, você rejeita o H0. Se ela cair fora da área de rejeição, você não rejeita o H0. Pessoalmente, eu gosto mais deste método porque ele é visual, né? Ele é muito mais visual que o teste, a comparação por valor P. Tanto que os próximos testes que nós vamos aprender vai ser todos por meio de área de rejeição, região de rejeição. Porque é visual mesmo, você vai desenhar, você vai olhar e decidir. Não tem erro, sabe? Tá visual para você. Então, também agora eu vou passar o passo a passo de como que se resolve um exercício por região de rejeição e vou refazer um dos exercícios anteriores usando região de rejeição para vocês compararem, né? Depois vocês voltem aqui o vídeo e comparem a estratégia, vocês vão ver que é o mesmo exercício, chega no mesmo resultado, mas a estratégia é diferente. Usando uma estratégia diferente, os caminhos foram um pouco diferentes. E aí vocês vão pensar em qual caminho foi mais fácil para você compreender, tá? Nesse ponto, eu acho que a gente tem que ser muito democrático. Se funciona os dois, você pode escolher qual dos dois ficou melhor para você aprender, ok? Ok, partiu. Instruções. Calculando valores críticos na distribuição normal padrão. Então, olha só. Aqui está faltando esses dois primeiros passos, por quê? A respeito do desvio padrão, se ele é conhecido ou não, o populacional, ele não está falando aqui porque essa técnica ela vai servir para o teste T, que também não tem o valor do desvio padrão conhecido, tá? Porém, se vocês estão dentro de um teste, né, os outros fatores têm que ser levados em consideração. Amostra aleatória para população normalmente distribuída, N maior ou igual a 30, né? A gente precisa formular H0 e HA, então isso aqui, apesar de não estar escrito, está subentendido, tá bom? Que tem que achar H0 e HA, tem que fazer essas coisas. Ele já continua aqui, ó. Nível de significância alfa, tá no exercício, né? Isso aqui foi dado, geralmente é dado. Determine se o teste, isso aqui é importantíssimo, ó. Quem vai me informar isso aqui é o contexto da questão. Calcule os valores críticos Z0 quando o teste de hipótese é unilateral à esquerda. Você vai encontrar já o Z-score que corresponde a uma área de alfa. Unilateral à direita, ele corresponde à área de 1 menos alfa. O que acontece? A área é 1, certo? Isso aqui, ó. Tem que ficar claro o seguinte, essa área aqui abaixo da curva, ela é sempre 1. Então, essa área aqui toda abaixo da curva é 1, gente. Né? A gente tem que pensar assim, ó, o Z tá aqui. O Z é uma barrinha que vai andando ao longo dessa curva. À medida que ele vai andando para cá, você vai tendo uma área acumulada cada vez mais próxima de 1, certo? Quando ele está aqui, ele é só esse pedacinho.
Quando ele está aqui, ele acrescenta essa área de cá. Quando ele está aqui, ele acrescenta essa área aqui. Quando ele está aqui, ele acrescenta essa outra. Entenderam? Então, aqui, olha, vai acumulando áreas até que se passe por todo o gráfico, né? E a área total é 1. Então, quando eu faço a unilateral à esquerda, a tabela Z, ela já me dá a área correta aqui que você precisa, certo? Agora, quando ela está com unilateral à direita, a tabela me dá essa área desse pedaço aqui. Só que não é esse pedaço que eu quero o outro pedaço. Então, nesse caso, essa área aqui, você vai fazer 1 menos esse pedaço que você tem. Por isso, que você vai ter a parte 1 menos alfa, né? Tipo assim, o alfa vai ser o valor que você vai encontrar. E aqui, quando você fala em bilateral, você precisa dividir por 2. Por quê? Porque é um pedaço para cá, um pedaço para lá, por causa da simetria, né? Agora nós vamos falar especificamente do teste Z, tá bom? Então, para usar a região de rejeição e decidir sobre um teste de hipótese, calcule a estatística de teste padronizada Z. Aí você vai decidir se ela está na região de rejeição ou não. Olha, se ela está na região de rejeição, rejeita. Se ela não está na região de rejeição, não rejeita. Então, olha só, a figura está aqui e é aquilo que eu estava falando antes nessa parte do desenho. Olha, dei o exemplo do teste à esquerda, se você rejeita ou não rejeita, né? Aqui, o livro só formalizou isso. Presta atenção, que ele está falando se rejeita ou não rejeita, tá vendo? À esquerda ou à direita. Então, tomem cuidado para não ficar falando assim, a esquerda sempre rejeita, a direita sempre aceita. Não, depende de qual desenho que você está. Então, vamos tomar esse cuidado para não ficar jogando tudo num caso muito geral, tá bom? Tem que prestar atenção no que o exercício está querendo. Por favor, vamos seguir. Então, vamos lá. Agora vocês percebem que está mais parecido com as instruções que estavam aqui em cima? Olha, verificar se... Porque agora nós estamos falando especificamente do teste Z. Observe, teste Z. Então, desvio padrão populacional conhecida, amostra aleatória, né? População normalmente distribuída 1 ou igual a 30. Formular as hipóteses, né? Identificar o alfa. E aí... O que muda é esse detalhe. Quando fala para determinar os valores críticos, é porque nós vamos buscar o valor de alfa na tabela e achar o Z0. Então, olha só. Vamos buscar o valor de alfa ou o mais próximo possível no corpo da tabela e determinar Z0, certo? Aí, eu consigo determinar a região de rejeição. Porque aí eu vou conseguir desenhar, nós vamos conseguir esboçar o gráfico, né? E marcar o Z0 para poder saber se o nosso Z vai cair no lugar certo. E quando a gente fala disso, nós estamos falando daquele mesmo Z, tá vendo? A mesma fórmula. E aí a decisão de tomar, de rejeitar ou não, vai depender se está na área de rejeição ou não. E por último, e não menos importante, aquilo que a gente já falou, que é interpretar a decisão no contexto da afirmação original. Então, observem o seguinte, aonde que mudou de um jeito para o outro? O jeito, vamos comparar, porque isso é realmente importante para quando você decidir qual jeito você quer, vai ficar mais fácil. Aqui, o alfa era dado no exercício, eu pegava a estatística de teste, ia lá e caçava a área. E aí eu comparava essa área com o nosso alfa. O alfa não mudava, tá vendo? Então eu comparava a área de rejeição com a área do nosso Z e decidia qual área era maior ou menor para eu poder falar o que eu ia fazer. Agora, dado que eu tenho o meu alfa, eu vou caçar esse valor dessa área, eu vou caçar o meu Z. E aí eu vou comparar Z com Z, tá vendo? Então, assim, é uma questão realmente de gosto, mas no final você está fazendo a mesma coisa, tá bom? Vamos seguir. E eu vou seguir fazendo o quê? Fazer o mesmo exercício, só que agora usando essa técnica, tá bom? Então, em uma corrida de carros, o pit stop é aonde um veículo vai para trocar pneus, abastecer, efetuar reparos e outros ajustes mecânicos. Aí tem lá a eficiência da equipe que está falando que o pit stop dela é menor que 13 segundos, deu a amostra, deu a média, deu o desvio padrão e está falando que alfa é igual a 0,01, use um valor P. Então, primeira coisa que nós temos que determinar, a gente já verificou que esse negócio aqui é realmente uma distribuição, tá tudo bonitinho, podemos fazer nosso exercício. A primeira coisa é voltar aqui e pensar na nossa hipótese. Olha, esse aqui, como eu quero provar que isso aqui é verdadeiro, esse é o nosso HA. Vamos lembrar disso aqui, né? Quero verdadeiro, nosso HA.
Então, nosso H0 fala que a média vai ser menor ou igual a 13. E o nosso HA fala que a nossa média é maior que 13. Então, vamos pensar. Isso é um teste à esquerda ou é um teste à direita? Esse aqui é um exemplo. Olha lá, eu digitando errado o negócio que eu falei. Eu quero que o H seja menor que 13. Então, o H0 tem que ser maior ou igual a 13. Então, quer dizer, vamos pegar o nosso desenho. Nós temos que procurar a região de rejeição, certo? Se eu quero maior ou igual a 13, a área que me agrada é para a direita. Né? Que a gente pensa aqui, olha, isso aqui, então eu aceito maior, rejeito menor. Se eu aceito maior e rejeito menor, a nossa área de rejeição é a esquerda. Então, por causa disso, eu sei que é um teste da esquerda. Entenderam como é que funciona o raciocínio? Então, beleza. Vamos seguir. Próximo passo. Próximo passo é entender que o nosso alfa é igual a a 0,01. E agora a gente vai lá na tabela caçar o valor mais próximo de 0,01. Tá certo? Temos que caçar esse valor lá, tá? Até coloquei aqui no slide para facilitar, que eu quero rabiscar para vocês entenderem. Olha, 0,01 é o nosso alvo. Olha, 0,0009, 0018, então aqui é o 00078, 012, tá vendo? Aqui, e aqui dá 00099. Então eu fico, é esse valor ou é esse valor? Tá vendo? Nós vamos procurar qual que é o mais próximo. E aí nós vamos pensar no erro mesmo. Aqui, olha, quando eu faço 0,01 menos 0,0099, agora, quando a gente quer fazer 0,0102 menos 0,01, então quem é que deixou mais próximo? Foi o 0,0099. Sendo este aqui o cara que me interessa, eu vou vir aqui e vou pensar, olha, nessa é o menos 2,3, nessa coluna é o 0,03. Então, isso aqui então me fala que o meu Z0 é menos 2,33. Observa que a gente ficou aqui entre o 0,03 e o 0,02. Isso aí é me mudar o último número aqui e poderia mudar o meu resultado. Então, a gente tem que ficar muito atento ao que a gente está querendo. Tá bom? Tá bom? Seguimos. Então, o meu alfa igual a 0,01 me informa um Z0 menos 2,33. Então, esse cara é quem fica aqui para mim, ó, certo? E agora, o que eu vou fazer? Nós vamos calcular o nosso Z usando aquela fórmula que a gente aprendeu e que a gente já calculou. Então, eu vou, inclusive, copiar e colar. Então, o nosso Z menos 2,98, ele fica aonde? Onde ele fica? Tomem cuidado para não achar que ele fica à direita, hein? Por quê? Na nossa reta numérica, aqui é 0, o menos 1 está aqui, o menos 3 está por aqui e o menos 2,98 está aqui, ó. Então, ele está aonde? Ele está na área de rejeição. Por causa disso, eu sei que eu vou rejeitar a nossa hipótese, né? Que ele está na área de rejeição, tá? Se a gente rejeita H0, a gente tira a mesma conclusão de antes. Qual que é a mesma conclusão de antes? Tá aqui. A nossa decisão, então, não muda por causa de quem a gente decidiu. Então, vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá. Um outro exemplo aqui. Um pesquisador afirma que o custo médio anual para criar um filho de 2 anos ou menos nos Estados Unidos é de $3.960. Em uma amostra aleatória de famílias no país, o custo médio anual para criar um filho é de $13.725. A amostra consiste em 500 crianças. Suponha que o desvio padrão populacional é de $2.345, que é um alfa igual a 0,10, e quer saber se a gente tem evidência suficiente para rejeitar a afirmação. Olha só, se eu estou falando que é D, eu estou chegando na igualdade, não é isso? Então, eu vou de novo para um teste bilateral. Então, vamos prestar atenção no seguinte, a minha população, né? O meu valor populacional é esse aqui, é D. Então, com isso, a gente gera um H0 que me fala que a média populacional é igual a 13.900, né? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Então, aqui eu tenho o meu H0 e meu HA. A próxima coisa que a gente tem que pensar é no alfa.
Não é isso? Aliás, primeiro a gente vai concluir aqui que o nosso teste tem que ser bilateral, porque nós estamos falando de igual e diferente, né? Então, já vou só deixar aqui a afirmação de que tem que ser um teste bilateral. E aí, pegando aqui a nossa curva normal, né? A gente tem que achar qual que é o z referente ao nosso alfa, o z0, é 0,10. Se é 0,10 e é bilateral, a gente tem que dividir o nosso alfa por 2, não é isso? Dividindo o nosso alfa por 2, a gente tem 0,10 dividido por 2, a gente tem 0,05 para um alfa, não é isso? Para um pedaço. Agora, ao mesmo tempo que um é 0,5, o outro a gente tem 1 menos alfa. Não é isso? Alfa sobre 2, né? Eu tenho esse valor aqui, que me dá essa pequenininha aqui, né? E eu tenho esse valor aqui que me dá esse grandão de cá. Então, vamos lá procurar esses valores na tabela. Então, ó, printei aqui de novo um pedacinho da tabela para a gente poder se virar. Ó, 0,05. Observa que a gente chega aqui, olha, 0,03, 0,04, 0,0571. Tá muito. Então, a gente vai andando de ré aqui, ó, 0,0526. A gente fica aqui, olha, entre 0,0495 e 0,0155. Observe que nesse caso aqui, os dois estão a 0,005 de distância. Aqui para mais, aqui para menos. Então, quando está exatamente no meio, gente, a gente consegue fazer uma proporção, né? Senão a gente teria que chutar. Como está exatamente no meio, eu ficaria exatamente entre menos 1,64 e menos 1,65. Quem está no meio desse caminho é menos 1,645, gente. Ele é o cara, certo? E aí, eu tenho ele negativo e positivo. Por quê? Como a minha curva ela é simétrica, se eu procurar o 0,95 na tabela, eu vou achar exatamente esse mesmo valor, só que positivo, certo? Então, só com esse aqui, me ajudou a achar o de cá. Por que isso é fácil? Por causa da simetria. Se não fosse por simetria, eu tinha que olhar as duas partes da tabela, tá? Então, quem me salvou nesse caso foi a simetria. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aquela fórmula para jogar e ver se o nosso z, né, padronizado, onde ele vai cair. Então, vamos pegar a nossa fórmula. Qual é a nossa fórmula? Z igual a divisão x barra menos a média, né? Assim, vamos lá. Quem é nosso x barra? 3.725 menos 3.960. Dividido pelo desvio padrão, 2.345, sobre a raiz de 500. Dá menos 2,240. Tararararará. Então, menos 2,24 é o suficiente. E aí, pensar, menos 2,24, ele está onde? Gente, menos 1, menos 2 está aqui, menos 2,24 está por aqui também. Então, aqui está menos 2,24. Qual é a nossa situação, então? Rejeita H0. Por que rejeita? Porque caiu na área de rejeição, o que eu posso fazer, né? Então, qual que é a nossa conclusão? Ok. Então, nós já fizemos vários exercícios fazendo teste de hipótese com desvio padrão conhecido. Agora, nós vamos fazer teste de hipótese com desvio padrão desconhecido, porque senão nós não vamos sair do lugar. Vamos seguir. Agora, nós vamos então para os testes de hipótese para a média com desvio padrão desconhecido. Na verdade, eu nem tenho muito o que dizer, porque o passo a passo ele não muda. Então, olha só, a gente tem que preocupar com o nível de significância. A gente sabe que tem que ficar atento com o negócio chamado grau de liberdade, né? Que ele é sempre 1 a menos do que o grau de liberdade, a quantidade de elementos na nossa amostra, né? Independente de se a gente está com o teste T ou daqui a pouco com o teste Q quadrado, tá? E aí, a ideia não muda, né? Tá falando de unilateral à esquerda, unilateral à direita, bilateral, o que nós vamos fazer, né? E a gente tem que seguir a tabela certa nesse caso, né? Então, nós não vamos pegar na tabela Z, nós vamos pegar na tabela T, né? Olhando os graus de liberdade que forem informados, o que a gente tem disponível. Então, vamos lá. Teste T para a média, né? A média populacional é um teste estatístico, a média que está lá. A estatística de teste é x barra e que vai ser padronizada usando exatamente a mesma fórmula. O que mudou nessa fórmula para a fórmula do Z, eu espero que vocês percebam isso muito bem, é que aqui em vez de aparecer sigma, que é desvio padrão populacional,
aparece S, que é desvio padrão amostral. É apenas isso de diferente. Então, meio que a gente não tem muita coisa nova para falar aqui, não. As instruções para como se faz isso estão aqui. Vamos lá. Eu até coloquei tudo no mesmo slide, que aqui eu não tenho muita coisa para rabiscar, não. Porque aqui a gente já rabiscou isso tantas vezes, né? Que a gente fica assim. Conferir mesmo se você não conhece o desvio padrão, né? Aqui, ó, desvio padrão não é conhecido, né? Amostra aleatória, população normalmente distribuída, o N maior ou igual a 30. Formular aqui as nossas hipóteses. A novidade são os graus de liberdade, porque a gente está num caso onde a gente não conhece o desvio padrão, né? Aqui a fórmula do teste, que só muda o sigma pelo S, né? E aí aceitar ou não aceitar, né? Aliás, rejeitar ou não rejeitar. E, principal, interprete a sua decisão. Então, dito isso, a gente só tem que fazer exemplo, não? Um vendedor de carros diz que o preço médio do sedã de 2 anos em boa condição é de pelo menos 20.500. Gente, pelo menos, olha só, esse aqui ainda não tinha aparecido, hein? Pelo menos 20.500. Pelo menos, gente, é o maior ou igual, tá? Então, tô falando que a minha média é maior ou igual a 20.500. Se já enfiou o igual na história, a gente já sabe que isso aqui é o nosso H0, que o H0 é quem tem o igual. A gente já falou sobre isso. Você suspeita que essa afirmação é incorreta e descobre uma amostra aleatória de 14 veículos similares com preço médio de 19.850. Desvio padrão de 1.084. Esse desvio padrão aqui, ó, ele não é o desvio padrão populacional. Esse aqui é o desvio padrão amostral. Por quê? Porque você não, o exercício não deixou claro que ele é populacional, né? Então, se só fala desvio padrão, ou seja, a parte do suposto que é da amostra, tá certo? Há evidência suficiente para rejeitar a afirmação para o nível de significância alfa 0,05? Suponha que a população é normalmente distribuída. Então, como aqui são 14 veículos só, ele tem que me dar uma população normalmente distribuída, senão eu não consigo fazer. Então tá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de mais nada, é já pensar nas nossas hipóteses. A minha hipótese nula é que a média é maior ou igual a 20.500, desculpa. Então, a nossa hipótese alternativa é o contrário, né? Então, ele vai falar contrário o que? É o complementar, né? É o que complementa isso aqui. Então, é menor que 20. Então, pensa, eu vou aceitar tudo que tiver à direita. Então, meu teste é um teste à esquerda. A minha área de rejeição é uma rejeição à esquerda. Belezinha? Belezinha. Vamos seguir nosso rolê. Vamos seguir exatamente o que está mandando aqui, ó. Definimos nosso H0 e o nosso HA. Vamos especificar o nível de significância alfa. Nosso alfa já foi bem dado para a gente aqui. O nosso alfa é 0,0, né? Pediu o nosso grau de liberdade lá também, não sei se vocês perceberam, mas se a gente já sabe que o nosso N é 14, nosso grau de liberdade é N-1, ou seja, 13, né? Então, o próximo passo já é ir para a tabela, tá? Porque eu tenho que ir lá na tabela pegar o meu valor que eu estou precisando para poder fazer esse exercício. Então, vamos na tabela. Olha como é que ele me ajuda nessa tabela. Essa tabela T, tá vendo? Distribuição T. Não posso pegar a tabela errada, a gente fica esperto com o rolê. O teste da distribuição T, eu tenho que olhar aqui, olha, o meu GL, que é o meu grau de liberdade, tá vendo? Eu tenho que ver se é unilateral ou bilateral, nesse caso, unilateral. O meu alfa, que o exercício deu, foi 0,05, vocês podem vir aqui para conferir, ó. E o nosso grau de liberdade é 13. Então, a gente já vem aqui, pensando no grau de liberdade, 13. Juntando tudo tá aqui, ó, 1,771. Esse aqui é o nosso valor, né, que a gente vai usar para colocar na nossa curva normal como valor de referência, tá certo? Então, tá aqui a nossa curva normal. Seguinte, então, nosso T, olha só, qual é o nosso T? 1,771. Sabendo que o zero tá aqui. Ah, um detalhe importante. Aqui, olha, a gente só tem valor positivo, tá vendo? Olha. Então, sabendo que ele é um teste à esquerda, a gente já vai caçar ele negativo mesmo, tá? Não tem jeito dele à esquerda ficar positivo de acordo com essa tabela, não. Mas fiquem tranquilos que dá tudo certo. Então, se o zero tá aqui, a gente quer 1,771 negativo. Nossa área de rejeição 1,1
negativo, porque vai ser a esquerda, tá? Vou apagar esse zero aqui para não confundir. Então, dito que a gente já achou o nosso T, né? Nosso T de referência, agora a gente tem que achar o nosso T para poder comparar com ele, né? E aí a fórmula é aquela que a gente já conhece. É a média menos a média amostral, menos a média populacional. Aqui o desvio padrão amostral dividido pela raiz quadrada do tamanho da nossa amostra. Então, a gente vai substituir os valores aqui. Então, a gente vai seguir aqui, ó. Pegar esses valores e jogar na nossa calculadora científica. Então, ó, joguei aqui na calculadora científica, tá vendo? Deu menos 2,243. Menos 243, o 3 ele é menor que 5, então vai ficar menos 2,24, tá bom? E aí vamos pensar, menos 2,24 na nossa vida cai aonde? Cai na parte negativa da reta, né? Cai aqui, ó. Então, ele cai aonde? Na região de rejeição. Então, qual é a nossa decisão? Com base nos dados fornecidos, podemos rejeitar a informação, aliás, a afirmação de que o preço médio de um carro sedã de 2 é de pelo menos $20.500. Só isso. Eu espero que tenha ficado visível para vocês que ficou muito parecido os dois métodos, sabe? A parte de diferente é que realmente precisou de achar os graus de liberdade, que a gente usou uma outra tabela em vez da tabela, né, Z, e que aqui a gente ficou atento pelo fato do desvio padrão ser outro, né, porque é o desvio padrão amostral e não populacional, tá bom? Então, não muda muita coisa, só muda o contexto da tabela, né, mas a hora que você pega a maneira de fazer é praticamente a mesma conta, tá bom? E a lógica de rejeita e aceita é praticamente a mesma. Então, agora nós vamos fazer o teste de hipótese para variância e desvio padrão, que a gente encerra o nosso assunto da aula de hoje. Então, para terminar, nós vamos agora falar de teste de hipótese para variância e desvio padrão. A primeira coisa que a gente tem que ficar muito atento é com a questão dos valores críticos, né? Que é aqueles que a gente tira da tabela. Por quê? Porque no caso do teste quadrado, a curva ela não é a curva normal, padrão que a gente está acostumado. Ela é um pouco diferente. Por causa disso, o processo é diferente. Então, olha só, as coisas funcionam meio que igual. A gente tem que ter o nível de significância alfa, né, que o exercício dá pra gente. A gente tem que ter o grau de liberdade, que é o N-1. Agora, observa o seguinte, quando fala de unilateral à direita, é alfa. Unilateral à esquerda é 1 menos alfa. Observa que isso aqui é o contrário do que a gente estava fazendo, tá certo? Teste bilateral, usa os valores que correspondem a grau de liberdade e meio alfa, e grau de liberdade e 1 menos meio alfa, tá vendo? Então aqui, ó, fiquem atentos que isso aqui é o contrário, tá? Então, às vezes vale até a pena vir aqui consultar realmente quando chegar nessa hora, para não ir no que a gente já estava fazendo, que foi do teste Z e do teste T, que foi muito parecido, né? E que o teste quadrado ele é bem diferente. Vamos seguir. Então, reforçando, olha, o teste unilateral à direita, ele está contando uma área 0 aqui e a área 1 quando ela chegar ao final, tá vendo? Ele conta ao contrário do que a gente está acostumado. Então, quando a gente quer fazer o unilateral à esquerda, a gente tem que calcular 1 menos alfa para chegar nesse valor quadrado 0 aqui, tá? Então, aqui basta olhar pelo próprio alfa e aqui a gente tem que olhar o 1 menos alfa. Então, eu peço aqui o quê? Atenção, porque é ao contrário do que a gente está acostumado. O raciocínio é ao contrário, não é não? Outra coisa que tem que ficar visível aqui, ó, no teste bilateral, tá vendo, né? Aqui a gente não tem aqui a gente não tem simetria, tá? Igual a gente tinha na outra curva que a gente estava acostumado, na curva Z. Então, a gente pode pôr até em tópicos, ó. Primeiro ponto, o raciocínio é ao contrário. Outro ponto, curva não possui simetria, tá? A curva não possui simetria. Então, se a curva não possui eixo de simetria, tudo aquilo que a gente falou de às vezes só achar um e depois só trocar os sinais, né? Não vai poder acontecer aqui. Então, a gente tem que ficar atento para não cometer esses erros que podem nos levar para o buraco,
tá bom? Então tá, o teste que quadrado com a variância ou desvio padrão populacional é um teste estatístico que a gente vai ter que ter uma variância ou um desvio padrão populacional, né? E aí, aqui a gente tem umas questões para a gente colocar. Nos outros testes, a gente podia ter distribuição normal ou população maior que 30. Aqui, independente do tamanho da população, ela tem que ser normal. Só pode ser usado quando a população é normal. Quando ele vem com isso, quer dizer que sim, só ser maior que 30 não vai me resolver nada. Eu tenho que ter as duas coisas, tá? A estatística de teste é a variância amostral, tá? E aí a gente vai ter o Q quadrado, que ele vai ser baseado tanto na variância amostral quanto na variância populacional. Beleza? Agora uma coisa importante. Fala que essa estatística de teste para Q quadrado, para a variância ou desvio padrão, porque basta tirar a raiz quadrada. Se eu tiver só o desvio padrão, basta levar ele ao quadrado e jogar na fórmula aqui que a coisa vai funcionar, né? Seguimos também com a exigência de ter grau de liberdade. Então, isso aí fica então meio que parecido, a mesma coisa com o que a gente tinha antes, né? Não muda muito no sentido de tem que ter, então, uma hipótese nula, uma hipótese complementar. Temos que prestar atenção na população, temos que ter tanto a estatística padronizada de teste quanto a que a gente quer, né, verificar. E tem a questão do grau de liberdade que a gente vai usar ali, somente. Vamos seguir. Aqui as coisas a gente tem que prestar mais atenção então no que está escrito. Olha, a amostra tem que ser aleatória e a população é normalmente distribuída. Gente, isso aqui se não rolar, acabou a questão, tá? Aí a gente vai lá, formula as hipóteses igual a gente está acostumado, identifica o grau de liberdade e o alfa, né? E aqui, olha, a gente vai caçar lá na tabela, né, o nosso valor. Então aqui, ó, atenção à forma como encontramos o π quadrado zero, né, de referência na tabela, né? Por quê? Porque a gente tem que a esquerda dessa vez é 1 menos alfa e a direita dessa vez é alfa. Geralmente a gente fazia o contrário, né? E quando a gente faz o bilateral, aqui a gente tem a obrigação mesmo de fazer os dois, porque não é, como é que fala? Simétrico, né? Então tem que fazer separadinho, beleza? Então, quando a gente está falando desses 3 passos aqui, olha a quantidade de coisa que a gente tem que parar para pensar, né não? Feito isso, a gente esboça o gráfico. E o gráfico é diferente, que determine as regiões de rejeição. Esboce o gráfico, né? E o gráfico agora é aquele gráfico diferente. Esse gráfico aqui, olha, ele é só positivo, né? Ele é só positivo e ele não é simétrico. Eu acho que deu para ver que aqui a minha intenção é não deixar simétrico, né? Então, depois que você faz a região de rejeição, você calcula o Q quadrado usando esta fórmula linda, né? E aí a gente aceita ou rejeita dentro que a gente já está acostumado. E a última coisa do exercício é interpretar a decisão, tá bom? Né? Então, interpretar é a mesma ideia de antes. Você rejeita ou não rejeita, o que você faz com isso é a mesma coisa. Então, vamos fazer o nosso exemplo para vocês poderem entender o que nós vamos fazer agora, né? O que muda de uma coisa para outra. Mas vocês vão ver que, de certa maneira, muda, mas não muda tanto, né? É diferente, mas nem tanto. O diferente é aquilo que eu falei, é esses cuidados que a gente tem que ter aqui, né? E a tabela, que obviamente muda, mas nada também demais, né? Uma empresa de processamento de laticínios afirma que a variância da quantidade de gordura no leite integral processado por ela não é mais que 0,25. Você suspeita que essa afirmação esteja errada e descobre que uma amostra aleatória de 41 recipientes de leite tem uma variância de 0,27. Para o nível de significância 0,05, há evidência suficiente para rejeitar a afirmação da empresa? Suponha que a população é normalmente distribuída. Então, vamos entender. Nós estamos falando aqui da quantidade de gordura, tá certo? Bom, quando fala que não é mais que 0,25, não é mais que 0,25. Eu posso tirar daqui que meu H0, então,
a minha variância, que é esse símbolo que quer ficar, é menor ou igual que 0,25, certo? Porque não pode ser mais que 0,25. Se não pode ser mais que 0,25, pode ser igual ou pode ser menor. Então, dito isso, a gente já tem o nosso H0 aqui bem definido. Primeira coisa, né? A gente tem que ver aqui, bem escrito no final aqui, olha. População normalmente distribuída, tá vendo? E a amostra de 41 recipientes de leite, ó, amostra aleatória. Primeiros conceitos que a gente tem que ter bem definidos para poder continuar, né? Então, daqui a gente tira o H0. Ele quer a variância, não a média mais, porque aqui tá falando de variância, né? Menor ou igual a 0,25. E por consequência, o nosso HA é maior que 0. Sim ou não, pessoal? Bom, sendo por causa disso, eu estou pensando na seguinte situação. Tudo que não rejeita está à esquerda de 0,25. Então, para eu rejeitar, eu vou fazer um teste à direita, certo? É um teste de hipótese à direita. Por quê? A direita do H0 vai ser a minha área de rejeição. Tá bom? Outra questão que a gente precisa ter determinada, vamos seguir aqui o que as estratégias mandam. Ó. Então, verificamos a situação importante, formulamos H0, temos que identificar o alfa e o grau de liberdade. Então, o alfa é 0,05 e como o nosso N é igual a 41, a gente pode tirar daqui que os graus de liberdade vai ser igual a 40, né? Próximo passo é achar, então, o nosso Q quadrado 0, né, de referência lá na tabela. Vamos lá. Olha só, a gente vai fazer então o teste unilateral à direita, né, que é o nosso alfa. Então, o alfa tá aqui. A gente tem que descer aqui na coluna, presta atenção nisso aqui, na coluna do nosso alfa que o exercício deu, que é o 005, ó, 005. E a gente vai descer até o grau de liberdade 40. Então, 005 é essa coluna aqui. Então, só para não ficar dúvida, 1, 2, 3, quarta coluna de trás para frente. Porque vai sumir aqui, ó. 40, tá vendo? 40, 1, 2, 3, 4. 5, 5, 7, 5, 8 é o nosso Q quadrado 0. Tá? Eu vou aproveitar esse desenho aqui para a gente entender que o nosso valor crítico, então, foi esse que a gente acabou de achar. Ó. 5, 5, 7, 5, 8. Vou escrever ele aqui para ficar claro que ele é o nosso valor crítico, né? O quadrado 0. Nosso Q quadrado crítico é 758. Agora, nós vamos achar o nosso Q quadrado, né? Que a gente quer normalizar, padronizar para poder comparar. Então, qual é a fórmula? É o grau de liberdade multiplicado pela variância amostral dividido pela variância populacional. Então, fazendo conta, nosso grau de liberdade é 40. Aqui já falou que encontrou uma variância de 0,27, tá vendo? E embaixo é a variância que informou que seria, que é de 0,25. Então, vamos fazer conta. Bom que essas contas aí são facinhas, né? 40 vezes 0,27 dá 10,8. Dividido por 0,25 dá 43,2. Então, esse é o nosso Q quadrado. Agora, nós vamos pensar, onde entra esse 43,2? Se o nosso zero está aqui, o 43,2 está aqui, aqui é a área de rejeição, né? Então, a gente vai rejeitar a nossa hipótese? Não, a gente não vai rejeitar, permanece aqui, foi dada inicialmente. A gente não rejeita a hipótese. Então, a gente tem agora que passar a interpretação da questão. Baseando-se nos dados informados, não é possível rejeitar a afirmação de que a quantidade de gordura presente no leite integral processado é menor ou igual a 0,1. Essa é a nossa conclusão do nosso exercício. Bonitinho? Vamos fazer mais um para falar que não foi sorte? Vamos para o último exemplo da aula de hoje, então. Uma empresa afirma que o desvio padrão do tempo de duração de uma ligação recebida para ser transferida para a área correta é menor que 1,4 minutos, né? Uma amostra aleatória de 25 ligações recebidas tem um desvio padrão de 1,1 minuto. Para o nível de significância alfa 0,10, há evidência suficiente para concordar com a afirmação da empresa? Suponha que a população é normalmente distribuída. Vamos prestar atenção aqui. Então, seguindo aqui o que a gente já aprendeu. Primeira coisa que a gente tem que ver é aqui, ó. Amostra aleatória, população normalmente distribuída, a gente tem isso aqui, por quê? O exercício me fala no final, ó, suponha que a população é normalmente distribuída. Se ele me fala isso aqui, eu não posso estar falando. Uma amostra aleatória de 25
ligações recebidas. Também já me deu o problema das ligações. Então, aqui, olha, a gente já sabe que a primeira situação, né, a primeira parte tensa que a gente tem que ficar atento, já está resolvido. Próxima coisa que a gente tem que prestar atenção é procurar o nosso H0. Então, olha só, ele está falando que o tempo de duração recebido é menor que 1,4 minuto. Não falou em menor ou igual, gente? Se não falou em menor ou igual, isso aqui é o meu HA, né? E outro detalhe também, ele falou de desvio padrão. Então, desvio padrão é o sigma somente, né? Opa, igual não, menor, né? Então, sendo assim, nós vamos ter que fazer o nosso exercício, né? Preocupando, então, em achar o H0, que é o contrário disso aí. Contrário, complemento, vocês entenderam, né? Primeiro passo que é achar a hipótese nula tá aqui, ó. Desvio padrão, aqui a minha hipótese nula é se ele é maior ou igual que 1,4 minutos. E a nossa hipótese alternativa é o outro, né? Porque lá no vídeo passado falava que onde tem igual é a hipótese nula. Se não tem igual, é a hipótese alternativa. O que me ajuda a entender é o seguinte, olha. Quando eu falo que meu desvio padrão ele tem que ser maior que, então a nossa área de rejeição ela vai estar antes do valor do desvio padrão. Não é isso? Então aqui a gente sabe que a gente está com um problema à esquerda, não é? Por quê? Porque se eu quero a minha hipótese nula, valores maiores que 1,4, eu vou negar quando eu tiver um valor menor. Menor é a esquerda. Minha área de rejeição é a esquerda, tá certo? Vamos seguir. A outra coisa que o exercício me manda ver, depois de resolver meu H0 e HA, é identificar o grau de liberdade, achar o meu alfa e resolver, né, pegar o meu valor lá na tabela. Então, vamos seguir aqui. O exercício já nos informou que o nosso alfa é 0, né? E o nosso N é de 25 ligações, o que vai nos dar um grau de liberdade de 25 menos 1, que é igual a 24 ligações, né? Um grau de liberdade de 24. Detalhe, vocês se lembram que eu falei que quando é esquerda o negócio aqui é ao contrário? Para eu poder caçar o meu alfa aqui, eu vou ter que fazer, na verdade, 1 menos alfa. Tá? Então, neste caso, minha área de rejeição, né, o meu valor aqui, eu vou ter que fazer a seguinte conta: 1 menos 0,10, que vai dar 0,990, né? Então, é esse valor aqui, com esse grau de liberdade, que eu vou procurar na minha tabela. Então, olha só, 0,9 tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, quinta coluna, não é isso? Vamos ter que descer até o 24. Então, vamos descer até o 24. Tá vendo que sumiu? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, quinta coluna. 15,659 é o valor que a gente vai trabalhar, tá certo? Então, o nosso Q quadrado crítico aqui, ó, né? Q quadrado, olha aqui primeiro. 15,6. Dito isso, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos humildemente calcular o nosso Q quadrado, que a gente vai comparar aonde que ele vai entrar nessa área toda, né? Então, lembrando, a fórmula, como é que ela é? Aqui, gente, olha, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? O nosso valor aqui, olha, é desvio padrão, tá vendo? Então, desvio padrão, ele não está elevado ao quadrado. Então, nesse exercício, por ser desvio padrão, né? Aqui, ó, esse valor 1,4, que é o sigma, e 1,1, que é o S, eles têm que ser elevados ao quadrado. Por quê? Porque é desvio padrão, tá bom? Eu vou colocar o lembrete aqui depois. Vamos fazer a conta aqui primeiro, então. N menos 1 é 24, vezes 1,1 ao quadrado, dividido por 1,4 ao quadrado. Vamos lá na nossa querida calculadora. Em cima deu 29,04, dividido por 1,96. Dá 14,8163, tal. 14,82. Então, agora é a hora que a gente vai pensar. 14,82 entrou aonde? Na nossa área de rejeição, porque esse aqui é 15, 14 está antes, ele entrou dentro da minha área de rejeição. Então, a gente rejeita a nossa afirmação,
né? Com base nos dados informados, é possível rejeitar a afirmação de que o tempo de ligação a ser transferida para a área correta é maior que 1,4 minuto. E, portanto, concordamos com a afirmação inicial de que o tempo é menor que 1,4 minuto. Por quê? Porque a gente pegou não a HA, né? A gente sempre testa a H0. Então, a H0 é o complementar da HA, né? Que nesse caso a gente rejeitou, então a H0 se tornou falsa, o que reforça que a HA é verdadeira, tá bom? Então, olha só que legal. Esse foi um caso onde a gente conseguiu rejeitar usando o teste quadrado. A atenção que eu peço que você tome cuidado é que, como a gente está trabalhando com desvio padrão, é necessário elevar ao quadrado, né? Então, atenção, ao trabalhar com desvio padrão, é necessário elevar ao quadrado quando for utilizar a fórmula do que quadrado. Porque ali quando a gente coloca S ao quadrado e é variância, né? A variância ela já está ao quadrado, então não precisa elevar ao quadrado. Foi o caso aqui do exemplo anterior, ó. Aqui foi só substituir, porque é variância. Vamos deixar essa informação aqui também, né? Atenção, ao trabalhar com a variância, não é necessário elevar ao quadrado, pois os valores já estão ao quadrado. Então, é só substituir e fazer conta. Agora, no final aqui, quando a gente está trabalhando com desvio padrão, é necessário elevar ao quadrado, tá? São algumas pegadinhas de falta de atenção. Então, é só tomar cuidado para não cair nelas, né? Estou aqui sempre para poder tentar ajudar a tirar essas dúvidas e não cair nesses pegadinhas, né? Quando vocês estão fazendo seus exercícios, né? E se tiver dúvida, gente, vocês podem chamar que eu estou disponível. Então, por hoje é só, pessoal. Essa aula ficou maior mesmo porque é o verdadeiro foco do conteúdo, né? É essa parte de teste de hipóteses. E aí, vocês fiquem com Deus, tá? Fiquem bem aí. Até a próxima aula. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode me chamar que eu vou responder, tudo bem? E um beijinho. Tchau, tchau.